A paz do Senhor, abençoados. Nós leremos agora o capítulo 5 de Números. Neste capítulo, Deus dá ordens a Moisés sobre o que fazer com a pessoa imunda que estiver no arraial. Também determina o que deve ser feito a respeito de alguém que prejudicou alguma pessoa de alguma forma, que é a lei da restituição. Por exemplo, nos dias de hoje, se alguém furtar R$ 100, essa pessoa deverá devolver os R$ 100 e mais 20, mais um quinto. Então, o valor total mais um quinto sempre deve ser devolvido, segundo a lei aqui. E se a pessoa de quem foi furtado morreu, então não preciso devolver? Precisa sim. Devolva para o parente mais próximo. Se não houver um parente mais próximo, devolva ao sacerdote. Ou seja, de qualquer forma, a pessoa pagaria pelo seu erro, além da expiação de apresentar sacrifício pela expiação pelo seu pecado. Também fala a respeito dos ciúmes do marido que suspeita que a mulher foi adúltera, que a mulher adulterou. O que deverá ser feito? Vamos ler e você descobrirá o que deveria ser feito no caso de ciúmes por suspeita de adultério. Capítulo 5, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o leproso, e a todo o que padece fluxo, e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis. Fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgrediu contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessará o seu pecado que cometeu. Pela sua culpa fará plena restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará a expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela tiver ocultada, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher e a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre as suas mãos. E a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido por imundícia, destas águas amargas, amaldiçoantes, será livre.
Mas, se te apartaste do teu marido e te contaminaste, e algum homem fora do teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com o juramento da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. E estas água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta por ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta perante o Senhor e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta memorativa e sobre o altar a queimará e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela tiver contaminado e contra seu marido tiver transgredido, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará e consumirá a sua coxa, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder do seu marido se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade.